Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula do Seminário de Formação Católica, a Liberdade do Homem. Nós vamos falar hoje sobre liberdade, dentro do nosso estudo de moral, da terceira parte do Catecismo. Estamos no parágrafo 1730, que diz assim: Deus criou o homem dotado de razão. Ele conferiu dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Então, o ser humano ele tem a razão e ele tem o domínio de seus atos, né? A iniciativa. Isso é uma graça de Deus. E ele cita aqui Eclesiástico: Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e a este, aderindo livremente, chegar à plena e feliz perfeição. Então, Deus concede ao ser humano a graça e o mérito de procurá-lo livremente. A liberdade é uma graça extraordinária, meus irmãos. Nós vamos ver aqui. E aí ele cita aqui o Santo Irineu de Lyon, né? No seu livro Contra os Hereges, diz assim: o homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. Essa é a nossa diferença para com os outros animais. Uma diferença enorme. E principalmente nesse atributo, nós temos características, né, de sermos criados à imagem de Deus. E aí ele começa: a liberdade é o poder baseado na razão e na vontade, de agir e não agir, de fazer isto ou aquilo, ou seja, de praticar atos deliberados. Então, a liberdade é um poder, é uma graça que Deus dá, né, baseado na razão e na vontade. A razão, então, é a inteligência, né, a inteligência que nós temos, e a vontade é aquilo que me move a fazer algo. É o que eu tenho vontade, aquilo que eu amo, aquilo que eu busco, aquilo que eu desejo. Então, a vontade está aí dentro dessa dinâmica do desejo, que por vezes contraria a inteligência, né? Então, esses dois articulam a liberdade do homem. O homem tem a sua liberdade. Alguns críticos falam, né, o homem não é totalmente livre por causa disso e daquilo das influências, né? Todos têm influências, inclusive quando você reza a Deus com amor, você está influenciando Deus. Você vê lá em Bodas de Caná, Nossa Senhora influenciou. Então, nesse sentido, Deus não é livre? Claro que é, né? Não podemos ir a esse extremismo interpretativo, filosófico, que a gente cai na neura de muitos filósofos aí que até se mataram, né? Então, muitos filósofos malucos que é considerado filósofo inteligente pela sociedade foram, na verdade, inteligentemente malucos, tá? Porque o homem sem Deus, ele é guiado à loucura, por mais com toda a inteligência que o homem possa ter, né? Aquilo que fala São Paulo, né? O que é sabedoria para o mundo é loucura para Deus. E aquilo que sabedoria para Deus é loucura para o mundo. Há um paradoxo aí, né? São Tiago vai dizer que quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, Deus está muito, muito além deste mundo de nós, né? A gente precisa ter essa humildade de reconhecer isso. Mas voltemos aqui, né? Esta liberdade aqui é um poder dado por Deus e eu exerço esse poder usando a minha inteligência e a minha vontade, né? Que me leva a atos, né? A ações. Por conta disso, é que meus atos são julgados, bons ou maus, né? Porque eu sou livre.
Se eu não fosse livre, né, eu não seria responsabilizado pelos meus atos. Né? Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. Então a liberdade, ela é uma força que eleva o homem, que faz o homem buscar a bondade e a verdade por si só. E isso é uma graça extraordinária, porque Deus não nos fez robôs, né? Não nos fez como se fosse uma árvore, não nos fez inertes e burros. O Senhor quis criaturas livres, né? Amá-las ao extremo e receber delas um amor verdadeiro e livre. E isso, o preço é não receber amor de alguns, né? Mas deixá-los livres, isso é amor divino, amor de Deus, nos fazer livres. Isso é um dom extraordinário de Deus, que nós precisamos receber este dom e trabalhar este dom. Nós não podemos enterrar este dom. Nós somos criaturas inteligentes, sábias, nós temos essa sabedoria que Deus nos concedeu para criar, né? Para todo esse progresso científico, esse conhecimento que Deus deu ao homem, essa liberdade que Deus deu ao homem. Né? Você pega aí há pouco tempo atrás, 300 anos, 400 anos, uma dona de casa, né, ficaria quase a manhã inteira fazendo o almoço, preparando o almoço. Hoje nós temos geladeira, fogão, micro-ondas, né? E energia elétrica. Então isso facilitou. Isso é a inteligência dada ao homem construindo a sociedade. Né? Como nós temos desde a antiguidade técnicas criadas pela inteligência humana. Então essa inteligência é dom de Deus. Essa inteligência deve ser usada, né? Deve ser usada para a construção do mundo melhor, para a edificação de cada homem por si, para a busca do bem comum. Então, é essa força que Deus deu ao homem, né? Esse poder que Deus deu ao homem de crescer e amadurecer. Tá? A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus. Nossa bem-aventurança. Então, a liberdade, ela tem suas falhas e ela se torna perfeita quando a gente orienta ela para Deus. É isso que nos diz o catecismo. Porque Deus é a verdadeira felicidade. Deus é a verdadeira bem-aventurança. Então, se eu direciono a minha liberdade para Deus, eu purifico essa liberdade, né? Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Portanto, de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Então a liberdade nos dá, nos concede, né, a possibilidade de optar entre o bem e o mal. Só que o mal, ele vai destruir a própria liberdade. Então, o caminho, essa opção de dois caminhos é o livre-arbítrio. Não diria liberdade plena em si, porque uma vez que você vai pelo caminho do mal, a liberdade será destruída. Só o caminho do bem permanece a liberdade. Garante a verdadeira liberdade. Né? Então, até que a pessoa realmente coloque Deus como o único caminho, a liberdade ainda pode ser comprometida, né? Diz o catecismo aqui. Ela caracteriza os atos propriamente humanos. Quer dizer, ela dá característica aos atos humanos. Então, a partir do momento em que nós temos liberdade, o ato humano pode ser bom ou mal.
e o ser humano responder por estes atos, né? Então esses atos podem tornar-se fonte de louvor ou fonte de repreensão, fonte de mérito ou fonte de demérito. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Olha que interessante. Quanto mais se pratica o bem, mais livre você é. E o contrário é a mesma coisa. Quanto mais você pratica o mal, menos livre você é. Porque só o bem garante a liberdade. O mal tira a sua liberdade, né? Pode não tirar no primeiro momento, ele pode te iludir, né, dizendo que você pode fazer o que quer, mas você vai ficar acorrentado. E olha o que diz o catecismo: não há verdadeira liberdade a não ser no serviço do bem e da justiça. Então, a verdadeira liberdade, né, a liberdade perfeita se encontra no bem e na verdade, no bem e na justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. Olha que interessante. A liberdade não é um Deus. Então nós não podemos abusar dela ao extremo. Existe um limite aí para exercer a liberdade. E justamente a liberdade é um dom, ele deve ser exercido como um dom. Se a pessoa... Eu costumo dar essa comparação que eu vi numa pregação mesmo, não lembro se foi do padre Paulo Ricardo, né? Uma pessoa entra numa jaula, ela entra por si mesma, tranca a jaula e joga a chave fora. É comparado a isso. Então, a pessoa, quando ela faz isso, ela perdeu a liberdade. Ah, mas ela pode fazer isso? Pode fazer isso. Até aquele momento em que ela fez, uma vez que ela fez, ela perdeu a liberdade. Antes ela tinha. É justamente isso que acontece, que as pessoas fazem. Elas se trancam em jaulas, né? Ah, eu tenho liberdade de fazer isso. Tem liberdade de fazer roleta russa. O que é a roleta russa? O cara botar uma bala no canhão da arma e sortear ali e dar um tiro na cabeça, né? Esse brinca-se muito nos filmes sobre roleta russa, né? Então, as pessoas hoje, né, nas desaventuras da vida, praticam de certa forma uma roleta russa, vão para lugares perigosos, vão fazer coisas que vai ferir ou tirar algum prazer. E ela vai para uma roleta russa. Meus irmãos, isso não é verdadeira liberdade. Isso é colocar a liberdade em alto risco e você se trancar numa jaula. A pessoa tem o livre-arbítrio de fazer isso, mas uma vez que ela fez isso, ela perdeu a liberdade. É isso que está dizendo aqui o catecismo. Então, a escolha da desobediência e do mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado, né? A liberdade torna um homem responsável por seus atos, na medida em que forem voluntários. É claro que há atos menos voluntários, né? Uma pessoa com uma doença, né, incapacitando ela mentalmente, seja 100%, seja 80%, 70%, isso diminui, né, a sua liberdade, isso diminui a sua consciência do que está fazendo, tá? É claro que hoje, infelizmente, muitos se utilizam desse artifício para se justificarem que não tem culpa, quando tem. Nossa sociedade hoje nós temos um homem moderno que quer se isentar das suas responsabilidades. As pessoas fogem das responsabilidades, só que não há como fugir desta responsabilidade. Nós fomos criados inteligentes e livres.
e seremos responsabilizados até por aquilo que nós deixamos de fazer, que não fizemos. Ah, eu não vou agir nesse caso porque eu não sei como fazer. O não agir é uma decisão. É uma decisão moral, né? E é pecado grave se ela for omissão. Gravíssimo. Então, nós somos chamados, por conta disso, a realmente estudar e conhecer o que é teologia moral, o que é a moralidade dos atos, o que é os 10 mandamentos, o que eu sou chamado a fazer no mundo hoje, o que eu não posso, o que eu não posso deixar de fazer, o que eu não posso me omitir. É um dever meu como pai. Quais são os meus deveres como pai? Quais são os meus deveres como marido? Quais são os meus deveres como padre? Quais são os meus deveres como profissional? Quais são? Nós temos uma série de responsabilidades que devemos exercer. Então, a liberdade torna o homem responsável por seus atos à medida que eles forem voluntários. E o progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese aumentam o domínio da vontade sobre os seus atos. Então vejam, esse poder é aumentado, vamos dizer assim, há um superpoder aí, né? Você recebe um poder plus quando você progride na virtude, quando você tem o conhecimento do bem e quando você busca a ascese. A ascese é uma expressão, né, antiga, que é a conversão, né? A busca por uma evolução espiritual, evolução humana, né? Então você começa a ter um autodomínio maior. Você começa a ser senhor de si, controlar mais suas ações, suas emoções, né? Ter autodomínio, gestão sobre si mesmo, é os termos mais atuais, né? Então, amados, nós precisamos, hoje então que a sociedade, o mundo nos atacam com violência nesta área, né? Nos induzindo a coisas torpes, nos induzindo a fazer aquilo que nós não queremos, nos induzindo a fazer aquilo que ofende a Deus. Mais ainda agora, a gente precisa buscar progredir na virtude, ter um maior conhecimento do que é o bem, do que é o certo, do que é o correto, do que é santo, e mais ainda buscar uma ascese, um crescimento espiritual, um crescimento na conversão humana. E aí continua aqui o catecismo, em 1735. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas por ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos e sociais. Todo ato diretamente querido é imputável a seu autor. Então, veja, isso aqui a gente precisa conversar bastante, isso aqui é muito sério. A imputabilidade ou responsabilidade, quer dizer, nós temos então, de um lado, a responsabilidade sobre nossos atos, né? Até o máximo nós somos responsáveis, e a imputabilidade, quer dizer, eu não sou responsável, a mim não é imputado, né, culpa neste caso. Então, nós temos de um lado a responsabilidade e do outro a imputabilidade. Acompanhe aqui comigo. Então, elas podem ser, a responsabilidade pode ser maior do que a imputabilidade, ou a imputabilidade ser maior que a responsabilidade. Então, eu não tenho culpa. Enfim. E o que faz, né? Ou a responsabilidade ou a imputabilidade maior? Elas podem ficar diminuídas ou suprimidas por ignorância. Ah, eu não sabia, né?
Então, eu não sabia que isso aqui era tão grave assim e tal, pá, pá. Então, isso diminui um pouco a responsabilidade, né? E dá uma certa imputabilidade à ignorância. Só que, preste atenção, a ignorância em situações específicas, porque existe a ignorância culposa, né? Vários tratados de teologia moral falam sobre isso. Acho que o catecismo não vai falar nisso aqui agora. Existe a ignorância culposa, por exemplo. Hoje, na sociedade do conhecimento, e que você está o dia todo lendo WhatsApp, né? Vendo um monte de coisa, você ainda não leu os evangelhos? Isso é uma ignorância culposa. Porque é uma irresponsabilidade a gente não ler a palavra de Deus e principalmente os evangelhos que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma ignorância que é responsável. Porque eu decidi gastar o meu tempo com outras coisas quando várias vezes eu fui exortado a ler os evangelhos, a ler a Sagrada Escritura e não o fiz. Então essa ignorância foi construída por decisões. Por decisões. Então, primeira coisa para você começar a ler a Bíblia, eu recomendo a você. Começa pelos evangelhos. Começa lá no Evangelho de Lucas, né? Começa lá no Evangelho de Lucas. Você quer começar a ler a Bíblia? Começa no Evangelho de Lucas. Vai Lucas, João, né? Atos dos Apóstolos. Depois você volta no início da Bíblia. Não leia a Bíblia do início ao fim. Leia a partir de Lucas, por exemplo, né? Então, isso foi só um exemplo, né? Para mostrar para vocês. Ignorância, né? Inadvertência, né? A pessoa não foi advertida. Violência. A pessoa está sendo pressionada. Se você não fizer isso, eu te mato, né? Então ela diminui a responsabilidade e aumenta a imputabilidade. Ah, como assim? Tira toda a minha responsabilidade? Não, isso depende dos graus, do grau da ignorância, do grau da violência, do medo, dos hábitos. E isso só Deus pode realmente medir perfeitamente. Ele que é perfeito vai fazer essa medição perfeita, né? Então, violência, medo, né? O medo, o terror, hoje então, síndrome de pânico, né? As pessoas tomam decisões muito inacertadas, né? Hábitos, né? O hábito do erro, o hábito constante, viciante, a pessoa é viciada, isso diminui a responsabilidade, um vício do pecado, né? Até a pessoa sair, então ela nem sempre o pecado é tão grave assim. Diminui a gravidade do pecado se há o hábito, o vício, né? Afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Por isso que orientar é uma arte muito preciosa, mais indicada aos confessores, né, aos sacerdotes. Não se é indicado muito, apesar de que pode haver, né, o leigo está fazendo a direção espiritual e tal, mas o mais recomendado é o sacerdote, porque ele detém ali o poder da confissão, né? Ele pode descer a detalhes. Não é tão simples assim julgar as pessoas. Ah, você está no pecado, você vai para o inferno. Já vi muita gente na internet, né? E eu sempre me senti mal por isso, né? Eu lembro muito bem de um perfil no Instagram, um casal de Deus até, né? Um casal aí evangeliza e tudo, mas uma pessoa falou lá que usava camisinha por causa do marido, e o marido é caminhoneiro, e quando chega e tal, tal. Então a pessoa, né? Não, vai pro inferno, alguma coisa assim. Não lembro se falou vai pro inferno, não. Mas, enfim, respondeu de forma truculenta.
E a pessoa não sabe a realidade desse casal, dessa mulher, né? O marido dela é católico, não é? Tem várias coisas aí que atenua, né? Ou pode aumentar a responsabilidade dela no pecado. E só um confessor poderia orientá-la corretamente. E não o cara no Instagram, né? Com uma pergunta numa caixinha. Então isso é um absurdo. Um absurdo as pessoas darem orientações morais em caixinha dessa forma, simplória, né? E deixa a pessoa lá em maus lençóis. Eu já vi coisas aí absurdas, né? Vai pro inferno. Gente, isso é um absurdo. E a gente aqui que tem pouco alcance, ninguém vai. Mas a vontade de defender essas pessoas, né? Dessa truculência moral, né? Violência moral, diria até, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque são almas, né? São vidas, são histórias, né? E Deus quer, através da misericórdia, levá-las à santidade, e não através desse medo, terror, né? Ameaça. É claro que existe o inferno, não estou negando nada aqui. Existe sim pessoas relaxadas, né? Que não estão nem aí para o pecado e devem ser mesmo confrontadas, né? Mas fazer isso aqui pelo Instagram é muito perigoso, né? Você pode entrar no julgamento, você está julgando já e já vai agir de forma truculenta, é muito perigoso, muito perigoso. Não cabe a nós aqui tecer esse tipo de julgamento, essa forma, agir desta forma, né, com as pessoas. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado com isso, né? E aqui o catecismo vai falar que uma ação pode ser indiretamente voluntária, quando resulta de uma negligência quanto a alguma coisa que deveríamos saber ou fazer. Por exemplo, um acidente ocorrido por ignorância do Código de Trânsito. Então, eu não sabia, aconteceu acidente, coitadinho de mim, né? Não, é sua responsabilidade saber. Se você tem a carteira de habilitação e você não estudou direito, passou mal passado, é sua responsabilidade saber. Ao ver a placa, viu duas, viu três, perguntar: o que é isso aqui? Eu já esqueci. Então, é negligência não saber o Código de Trânsito, né, as leis básicas do Código de Trânsito para um condutor de veículo. Né? Assim como eu falei, a questão do Evangelho. O cara, não, mas eu não sabia, não sei, eu não li. Peraí, cara, você é católico, você é cristão, é sua obrigação ler a palavra de Deus. Né? Então, vai sim ser imputado os pecados por ignorância. Né? Ignorância culposa. Isso é muito grave, pessoal. A gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para fazer algo nessa sociedade, a gente está aqui para ficar um bando de preguiçoso, morno, que não faz merda nenhuma na vida, que não constrói, que não ajuda na paróquia, que não faz nada em casa, que não faz nada na evangelização. Toma vergonha na cara, irmão. O mundo está uma merda por causa de gente frouxa. Desculpa falar aqui de forma assim, porque Santo Agostinho falava: os maus não são bons, porque os bons não são melhores. E hoje, quanto de católico relaxado, que só quer sentar e ouvir. Dá um trabalheira danada produzir conteúdo aqui, conteúdo de qualidade, estudar, saber, passar, dá um trabalho. Ensinar os filhos, pegar lá catequese tá boa, realmente tá boa, como é que não tá? Vamos ver aqui, não, a catequese tá uma porcaria, mas porque você não ajuda. Né? Então, a gente reclama do mundo e o que nós estamos fazendo para esse mundo ser melhor? É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. A gente reclama do mundo. Qual é a sua parcela de contribuição? Só botar uma cerca ao redor da tua casa, dos seus filhos? É só essa a sua contribuição? O mundo que se exploda, eu estou aqui botando a cerca elétrica na minha casa, estou aqui protegendo o meu lar, meu filho e acabou. Você acha que não vai entrar? Vai.
Eu lembro muito bem nessas horas, eu lembro muito bem da fábula, né, da fantasia do Senhor dos Anéis, quando a Sociedade do Anel, aqueles 6 pé-rapados, né, vai pedir ajuda aos povos, a vários povos. Ninguém quis entrar nessa empreitada. Isso é doideira, não tem como. Sauron já ganhou. E só 6 cumpriram a sua missão. Meus irmãos, o mundo está essa desgraça. O Sauron, o diabo, está imperando em todas as instâncias da sociedade. Quem vai ser membro da Sociedade do Anel? Quem vai ser aquele que vai puxar, né? Arregaçar as mangas e falar: Jesus, eu tô aqui para te ajudar. O que eu posso fazer? Igual a história do beija-flor. Nem que eu seja o beija-flor. Qual é o meu papel aqui na sociedade? O que eu posso fazer de bom? Dentro da liberdade que te é concedida. Nem tudo você pode fazer, por exemplo, o seu trabalho. Às vezes o seu trabalho te dá mínimas condições de poder fazer alguma coisa ali de apostolado. Faça o mínimo. Às vezes você não tem dom e não é chamado a agir na área social política. Vai na igreja. Às vezes você não é chamado na igreja, mas na área social política. Enfim, qual é o seu papel que você pode exercer para melhorar o mundo? Não é sua família. A sua família é obrigação básica. São Paulo fala: aquele que descuida dos seus é pior que o infiel. Isso é o basicão. O que Cristo nos manda é converter o mundo. Cristo não mandou converter família. Ele fala pro cara, ele fala: deixa os mortos enterrar seus mortos. Ainda fala assim ainda. Jesus ainda fala: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Que ama seus filhos mais do que a mim não é digno de mim. Nós somos chamados a mudar o mundo, a obedecer a Cristo, a amar a Cristo acima de tudo e todos. Hoje existe uma idolatria, vou só ficar na minha casa, na minha família, porque aqui eu estou cumprindo. Você está cumprindo, meu irmão, o basicão para você não ser um animal. Para você não ser um animal, você tem que cuidar da sua família, sim. Tem que dar atenção, carinho, informação, nutrir, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. E se você está negligenciando isso, é pecado. Agora, mais que isso, você é chamado a transformar o mundo, a sociedade. É claro que não é transformar o mundo de forma ideológica, linda, maravilhosa. Vou mudar o mundo. Não, não é isso. Você vai semear o amor, você vai semear o evangelho ao seu redor. Nem que seja pelo silêncio. Mas você vai fazer a sua parte. É isso que nós somos chamados a fazer. Nós não podemos nos omitir nisso. Não podemos nos omitir. Tá? Às vezes o silêncio é omisso. Às vezes o silêncio é um pecado. Tá? Pense nisso. Não sou eu ou ninguém perfilzinho de internet que vai dizer que você está em pecado, que não está. Não, é o Espírito Santo aí no teu coração. E ele é infalível. E não dá para fugir desse julgamento. Não dá. Leve a sério a Deus. Leve a sério o Evangelho. Leve a sério a verdade. Deus não é uma energia, uma força, uma ideia. Deus é alguém. E ninguém engana Deus. Ninguém engana o Senhor. Todos deveremos prestar contas diante do Senhor. Converse sinceramente com o Senhor. Se essa pregação aqui te aterroriza, converse sinceramente com Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor é misericórdia. O Senhor é compaixão e perdão para aquele que é sincero. Mas ai daquele que é dissimulado. Da ontem eu gravei a aula sobre o Salmo 11. Né? Ai daquele que é dissimulado, falso, mentiroso, que é a maioria dos homens. É isso que diz o Salmo. Ai destes, ai destes. Então, meus irmãos, que nós não sejamos destes.
que nós sejamos sinceros para com Deus. Leve Deus na sinceridade, converse com Deus. Deus é perdão e misericórdia. Aquele que é sincero e busca o perdão. Para de se desculpar. Coloque diante do Senhor os seus medos e receios. Senhor, eu tenho culpa nisso aqui, Senhor. Me mostra, Senhor. Me mostra o que fazer. Me ilumina. Vem, Espírito Santo. Porque às vezes nós achamos, meus irmãos, que os problemas são maiores do que nós. Que os problemas a gente não consegue resolvê-los. E às vezes são mesmo. Então a gente precisa pedir o socorro do alto. Esse é o caminho, meus irmãos. Esse é o drama da vida cristã. O problema é que às vezes a gente não busca esse caminho, mas busca o da justificação. E a gente se enterra na preguiça, se enterra na omissão e busca justificativas. Eu não posso, não consigo, não dá. Esse é o caminho do mal. Esse é o caminho errado. Nós somos chamados de ser promotores da paz. A gente tem que ser pessoas agentes que agem no mundo, que faz alguma coisa, faz alguma diferença. Né? Se você morrer hoje, alguém vai sentir falta? É isso que eu estou falando. Alguém tem que sentir falta, porque você faz algo, você é importante para alguma coisa. Se você morrer hoje e não sentir falta, meu irmão, começa a fazer alguma coisa, vai ajudar na paróquia, vai ser voluntário, vai ajudar os pobres na rua, sei lá. Vai ajudar alguém, vai ajudar sua família, vai visitar seus parentes, perdoá-los, amá-los. Enfim, vamos terminar isso aqui, meus irmãos. Né? 1738. A liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Né? Essa liberdade é no relacionamento humano. Ser só com as montanhas? Isso não é nada. Toda pessoa humana, criada à imagem de Deus, tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem a cada um esta obrigação de respeito. Então nós devemos respeitar a liberdade do outro, ainda que o outro queira o caminho torto. Né? Decisões. Eu devo exortá-lo, devo alertá-lo. Se eu sou pai, eu devo agir de forma mais, principalmente criança que não está na idade da razão, idade onde ela tem total conhecimento. Você deve respeitar, mas deve agir. Né? Não agir como se fosse um objeto. Né? A criança como se fosse um objeto. Não, é um ser humano que entendeu aquilo daquela forma e eu preciso agora, né, reorientar, reformar, formar de novo essa pessoa, mostrar o caminho correto. Né? O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. A liberdade é um dom divino, por isso é inegociável. Inegociável. É um direito ao exercício da liberdade. E essa liberdade humana está sendo comprometida por ideologias políticas hoje. Políticos querem mandar no que nós rezamos e pregamos dentro das igrejas. Políticos querem impedir a nossa liberdade do que a gente pensa, né, do que é pecado. Por exemplo, o homossexualismo. Temos todo respeito a quem toma essa decisão. Só que, biblicamente, doutrina da igreja é um pecado grave. E eu sou livre para acatar essa doutrina católica, essa doutrina moral. Eu tenho liberdade para servir. Então, quando querem tolher a minha liberdade no que eu acredito, isso é uma ofensa grave à liberdade humana. Isso eu estou falando aqui, fora outras situações que nós passamos na pandemia absurdas, em que as pessoas como ovelhas ao matadouro aceitaram ser submissas ao Estado por medo de uma doença pífia diante da gravidade do que cometeram. Não estou diminuindo a doença não, pelo amor de Deus. Eu tive, meu pai teve, ficou grave. Não estou diminuindo, não estou fazendo isso. Mas ela não é nada perto do pecado. Ela não é nada
perto, por exemplo, do aborto, do mal do aborto. Compara a quantidade de mortos pelo Covid em um ano e a quantidade de mortos pelo aborto em um ano no mundo. A diferença é estratosférica. Uma sociedade que mata seus filhos, aterrorizada por um vírus. Isso é um absurdo. E tem muito mais coisa aqui, meus irmãos, que eu não posso falar porque o tempo não dá. Mas é preciso que você não deixe que vereadores da sua cidade diminua a sua liberdade religiosa. Feche as igrejas. Não permita isso nunca! Nunca! Porque a liberdade é um dom divino. Nem Deus te tira a liberdade. Você pode escolher o inferno. Aí vem um vereadorzinho querer decidir o tempo que eu vou fazer, aonde eu vou estar, o que eu vou ficar, se eu vou rezar ou não, se eu vou comungar ou não. Um vereador. Que remédio eu vou tomar? Pelo amor de Deus, meus irmãos. A nossa sociedade virou... É isso. É uma sociedade do pecado. Tem que virar escravos do pecado. É isso. Todo mundo virando escravo. Todo mundo virando escravo. Cristão que é cristão raiz achou um absurdo o que aconteceu. E eu preciso falar aqui. Porque o catecismo aqui... Eu não posso me negar de falar isso, meus irmãos. Não posso me mentir. O direito... Vou reler. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana. Tirar a liberdade é tirar a dignidade da pessoa humana. Sobretudo, ele está falando geral, nível geral, mas sobretudo em matéria de moral e religiosa. Sobretudo. Vem querer enfiar a goela abaixo aqui para mim o que é pecado e o que não é pecado, rapaz? Vá pra sua laia, seu presidente de bosta. Esses ideólogos de merda. Quem me diz o que é certo e o que é errado é nosso Senhor Jesus Cristo. É a Santa Igreja. É Deus. Então é isso, meus irmãos. Este direito deve ser reconhecido civilmente e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública. É claro que a liberdade não pode tudo, né? Então existem os limites da ordem pública. Então sim, o poder público pode sim delimitar algumas coisas da liberdade, mas sobretudo moral e religiosa não. Não. Liberdade religiosa, liberdade moral. Liberdade e pecado. Eu acho que aqui, chega aqui por hoje. Na próxima aula, então, eu vou continuar falando de liberdade e começo a falar dos atos humanos. Tá, pessoal? Vou manter aí a aula por volta de meia hora, acho que passou um pouquinho. Não contei aqui o horário. E aí eu continuo, então, porque tem muita coisa importante aqui, eu não posso passar batida, tá bom? Então fica aí essa aula, né? A liberdade do homem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Shalom.